We Alive! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Pod Sassa. Hoje, em nosso episódio, a gente vai falar em ferramentas baseadas na ciência para melhorar sua saúde mental. Então, aqui quem fala é Ana, sua mentora de carreira. Não estou trazendo achismos, não estou trazendo eu acho que... Não, é ciência. O que é que a ciência diz? Eu vou te passar todas as referências, tudo direitinho. Então, onde você estiver me ouvindo, preste bastante atenção. E galera, e você que me ouve, né, pode estar percebendo, pô, velho, que voz é essa de Ana? Pois é, gente. O que é que aconteceu? Esta semana eu fui diagnosticada com Covid. Tô muito bem, graças a Deus, graças à ciência. Eu tenho 5 doses de vacina, todas, sabe, tudo que lança aí eu tomo. E tive como se fosse uma alergia, inclusive eu achei que era uma alergia. Mas na segunda, quando eu fui pra fábrica, é protocolo lá, se você tá com algum sintoma, você teste. E aí eu testei, e deu positivo. Infelizmente, tiveram outras pessoas também com o mesmo quadro, né? Então mostra que realmente não foi um falso positivo. De fato, teve um surtozinho aqui, mas graças a Deus estamos todos bem. E minha voz ficou um pouquinho assim congestionada. Mas no geral, os sintomas foram mais de tosse, uma dorzinha na garganta que já passou, o nariz entupido, muito espirro e uma moleza. Mas, em geral, graças a Deus, estou bem e me senti, assim, à vontade também de gravar um podcast. Na verdade, aproveitei, esse dia estava em casa para descansar, mas também estudar, eu gosto, me distrai, me tira do foco também dessa doença. E fui me cuidando, né? Que primeiro, saúde, gente, sempre saúde. Né? Então, não estaria fazendo isso aqui se tivesse desrespeito da minha saúde ou se eu tivesse muito mal. E aí, durante esses dias de quarentena, eu aproveitei para estudar um conteúdo de um podcast que eu ouço falar muito. E já deixo aí recomendado para você. E se você não fala inglês, já fica aí a dica do porquê você precisa falar. Uma das coisas que eu mais valorizo da questão de falar inglês e de estar morando em outro país é o acesso, né? Com o inglês eu consigo ouvir um podcast de alguém que fala a língua, de alguém daqui dos Estados Unidos. Eu consigo fazer cursos aqui e tudo mais, né? Então, eu valorizo essa língua pelo acesso ao conhecimento que ele me dá. Claro, a gente tem muita riqueza na nossa ciência no Brasil, mas tem muita coisa também acontecendo no mundo. E quem fala inglês já vai ver tanto que já acontece de bom no Brasil quanto que acontece fora. E aí tem um professor, Andrew Huberman. Ele é professor de neurobiologia na Escola de Medicina de Stanford. E ele tem um podcast chamado Huberman Lab. Huberman Lab. E lá ele vai na essência da ciência, da neurobiologia, para te ajudar mesmo, assim, para ajudar a galera a performar e a entender, né, ter dicas da ciência para poder performar e etc. E em diferentes episódios ele dá algumas dicas sobre como é que você pode melhorar a sua saúde mental. O que é que a ciência diz sobre isso? E aí, antes da gente entrar a fundo nisso, eu trouxe aqui 3 dicas, e eu vou até falar quais são os episódios que ele fala sobre isso. Eu queria primeiro refletir com vocês, como eu sempre faço nos outros episódios. Então, a gente vai entrar nas 3 dicas do professor Huberman. Mas antes eu queria que você refletisse comigo, né? Porque Ana tá falando de saúde mental, é um podcast que ela fala muito de carreira. Né? A Sassa, a gente é referência em capacitação profissional, em carreira. Por que falar de saúde mental? Porque assim, gente, vamos pegar o exemplo até do Covid. Vamos supor que eu não tivesse nem Covid, que fosse outra doença. Mas vocês concordam comigo que eu por estar com um vírus desse, eu tive que me isolar, eu tive que toda a minha rotina ser mudada, eu não pude ir pra fábrica. Coincidiu com o recesso de carnaval da Sassa e tal, mas se tivesse outros compromissos da Sassa, eu ia ter que adiar. Então, você consegue entender que sem saúde eu não tenho uma performance de carreira, eu não consigo performar no meu trabalho? E aí eu trouxe um exemplo de uma saúde que envolve a saúde física, né, que as pessoas estão vendo sintomas, que tem um testezinho e tal, que, sabe, tem a tosse, tem o espirro. Então, sem saúde, não importa a esfera,
A gente não consegue performar no trabalho, a gente não consegue ter. E a saúde mental não é diferente. O que eu acho que é mais, inclusive, crítico, né? Porque se sua mente não tá boa, meu Deus do céu, infelizmente não tem um espirro, não tem uma tosse onde a pessoa olha assim e fala, pô, vai pra casa. Minha chefe mesmo quando vê, vai pra casa, bota a máscara. Mas a saúde mental às vezes não tem, muitas vezes não tem esses sinais explícitos, né? Só que tá ali consumindo a pessoa e impede a pessoa de performar. Então, pra gente falar de trabalho, pra gente falar de carreira, a gente sempre vai ter esses temas por aqui. Porque sem saúde, não rola. E eu sou uma pessoa que já passei por questões de saúde mental, onde eu precisei, inclusive, me afastar do meu trabalho. Então, às vezes você tá ali, pô, ouvindo todo esse conteúdo, se capacitando, nananana, mas se não cuidar da sua saúde mental, vai ser em vão. Porque você não vai ter a capacidade de poder ir pro seu trabalho, de poder entregar as coisas que você tem que fazer, né? De poder estar com o time, enfim. Então, assim, saúde é um tema que precisamos falar em um podcast de carreira. Porque sem saúde, a gente não consegue performar na nossa carreira, no nosso trabalho. E saúde mental, então, mais ainda. Porque é um tema que hoje em dia até se fala mais do que se um dia se falou, mas eu acho ainda que fala pouco. Precisa falar mais, as lideranças precisam falar mais, as lideranças precisam entender mais, porque não é algo que sangra, que nem um ferimento, você vê ali o sangue, mas é algo também que incapacita, que faz a pessoa não conseguir performar, né? Então vocês vão ouvir aqui no podcast da Salsa a gente falar de saúde mental, de falar de outros itens como esse, né? Então, entendido o porquê, vamos entender, né? Quais são as 3 dicas que eu trouxe aqui? O que é que o professor Huberman, ele fala que pode ajudar você, né? Primeira dica, que é essencial que você preste atenção para você poder melhorar a sua saúde mental, é o seguinte: otimize seu sono. Eu diria até uma palavra, vou até dizer outra palavra: cuide do seu sono. Cuide do seu sono. O sono, gente, ele é a fundação da saúde mental. Da saúde física, da performance. Quando a gente dorme bem, o nosso imunológico está mais forte. Quando a gente dorme bem, a nossa mente está mais forte, né? Quando a gente dorme bem, a gente consegue ir bem pro trabalho e performar melhor. E se você quer mesmo estatística, se você quer mesmo ciência mostrando o impacto do sono, da falta de sono nessas áreas, você tem que ler o livro Porque Nós Dormimos. Inclusive, eu já fiz vídeo lá no nosso canal do YouTube. Eu fui presenteada por um gerente que eu tive com esse livro e mudou a minha vida. E foi logo no começo de carreira e ele falava... Eu tinha um sono muito ruim. Na verdade, não era sono ruim, eu negligenciava. Eu achava que era ok eu dormir, sei lá, quase meia-noite, acorda às 5. Tem uns hábitos assim meus estranhos que não eu levava. E ele percebia isso. E aí ele fez uma viagem aqui para os Estados Unidos e na volta ele trouxe esse livro para mim. Why We Sleep. É do Matthew, eu esqueci o sobrenome do autor. Nesse livro eu entendi, sabe? Coisas do tipo. A segunda dica, inclusive, eu aprendi já nessa leitura de livro. Guarda aí que eu vou te falar. Aprendi que, é muito melhor do que você dormir, tentar compensar no final de semana. Tem que ter uma rotina de sono, então, o mesmo horário que você dorme, é o horário que você acorda todos os dias. Tem que ser de domingo a domingo. E uma série de outros fatores. Por quê? Ele vai mostrando no livro vários estudos que foram feitos. O quanto esse sono impacta, né? Então, o sono, ele controla, de certa forma, o nosso sistema imunológico. A cura de ferimentos, ele impacta. Você tem um ferimento, saúde da pele, o nosso cognitivo, a nossa longevidade. A nossa vida é mais focada, tem mais energia, é mais positiva quando a gente dorme o montante de tempo apropriado e na profundidade apropriada, né? Então, tudo isso, e cada organismo vai ter uma quantidade apropriada e tudo mais. Tem as etapas do sono que precisam ser respeitadas, enfim. O livro do Matthew alguma coisa, mas o livro é Porque Nós Dormimos, fala bastante sobre isso.
Então, tem um episódio do Hilberman Lab, em agosto de 2022, que ele fala de Sleep Toolkit. Então, se você domina o inglês, consegue ouvir, vai lá, busca o Hilberman Lab e busca esse episódio, o Sleep Toolkit, que ele explica mais a fundo, né, sobre isso. Eu, como disse a vocês, eu já tive uma situação de minha saúde mental não estava muito boa. E você sabe qual foi o primeiro indício de que eu percebi, falei, algo não tá certo, é que, tipo assim, eu acordava todo dia, 3 da manhã. Não importasse o horário que eu ia pra cama, 3 da manhã eu levantava, eu não conseguia mais pregar o olho. Ali eu entendi, falei, não, tem uma coisa errada. E aí, com outros sintomas, né, que foram eu fui tendo, eu entendi que, eu precisava fazer algo. Mas foi o primeiro sinal. Então, assim, cuide do seu sono. Se você que tá me ouvindo já reconhece que o seu sono não tá legal, que você não tá dormindo bem, cuide do seu sono. Busque um psiquiatra se for necessário, converse com um psicólogo, busque um médico do sono, busque alguém, mas peça ajuda. Porque um sono que não é otimizado, um sono que não é cuidado, vai ter repercussão na sua saúde em diferentes esferas, tá? Então, o primeiro ponto é cuide do seu sono. Quer cuidar da sua saúde mental? Cuide do seu sono. O segundo ponto, a segunda dica, e essa aí, como eu falei, eu aprendi já nesse livro Por que Nós Dormimos, é a questão da exposição à luz. Uma exposição regular à luz solar, tanto pela manhã quanto à tarde, assim como também gastar 6 a 8 horas no escuro toda noite, tem sido correlacionado com uma melhor saúde mental. Porque isso tem total relação com o seu sono. Nesse livro, Porque Nós Dormimos, ele explica, né? A gente tem um hormônio chamado melatonina, que ele vai sendo liberado à medida que você está se aproximando de dormir. E ele te ajuda a dormir melhor. Quando você é muito exposto à luz branca, você impede a produção sadia desse hormônio. Consequentemente, você vai ter mais dificuldade para dormir. Então, eu entendi isso muito bem, principalmente desde que eu vim morar aqui nos Estados Unidos, o quanto isso afetava o meu círculo circadiano. Gente, entenda, se você acorda às 7 da manhã, pode estar só lá, um solzão aí onde você mora, mas você ficar preso em casa com tudo fechado, tudinho, ó, janelas todas fechadas, tudo escurinho, e você só se expor à luz solar 12 horas do dia, o seu cérebro vai entender o seguinte, olha, ele acordou, ela acordou agora. E aí o seu ciclo circadiano vai começar nesse horário. Então, imagine a hora que você vai dormir, né? Então, gente, acordou, luz na cara. Eu moro em um local que, por exemplo, agora no inverno, poxa, tá dando 7 horas, ainda tá meio escuro. 7 da manhã. 6 da manhã parece que é noite. Então, o que eu fiz? Eu comprei uma luz na Amazon, onde ela simula a luz solar. Então, é acordar e ligar essa luz, porque aí, mesmo que lá fora tá escuro, inclusive quem mora em países assim, tem que ter, né? Tem países que amanhece ainda mais tarde. Tem que ter uma coisa dessa, senão seu corpo não vai entender. Então, analise isso. Como tem sido a sua exposição à luz solar? Porque se tem sido baixa, isso está afetando o ponto 1 que a gente falou aqui, que é o seu sono. Então, você precisa de 2 coisas, né? Algumas dicas sobre isso também. Então, acordou, exposição à luz solar. De preferência a luz solar mesmo, o sol mesmo. Se não tiver como, compra essa luzinha que eu falei. Tá se aproximando a dormir. Quem me acompanha no Instagram, inclusive me siga lá, analuiza.so, Luiza com S. Gente, dá minhas 8 horas, terminando já, né, minhas coisas. Tudo desligado, eu vou pro modo caverna. Eu quero distância de luz branca. Esses dias eu até saí com uns amigos, aí o marido de um amigo olhou assim, porra, Ana, seu celular já tá amarelão. Porque ele falou, eu também aplico isso, mas eu não deixo tanto. Falou, eu deixo. O que é isso? Você tem que ter filtros nos seus eletrônicos que filtrem essa luz branca. Então você pode, no iPhone, você chega lá, você pode dizer que horas até que horas a sua luz
tem que estar mais amarelada, você regula isso, você reduz a luz branca. Acho que Android também tem, se não tiver, tem aplicativos que fazem isso. Que você programa, a partir de tal horário, reduz essa luz branca. Porque se eu pegar nessa ferramenta, pelo menos eu não vou estar exposta a uma luz branca que eu sei que vai impactar o meu sono. Então assim, gente, acordou, luz solar. Vai dormir, tem que reduzir o contato à luz branca. Então faça isso em casa, faça isso nos seus eletrônicos. Essa dica impacta diretamente na dica de cuidar do seu sono. Logo, isso também vai impactar a sua saúde mental. Não é à toa que tem estudos que mostram, né, que pessoas que moram assim em países onde tem essa questão do inverno e verão muito definido, e aí o inverno, né, você tem menos luz, as pessoas ficam mais depressivas. Tem estudos que mostram. Então isso impacta também no seu humor. Tem um episódio em outubro de 2023 que o Huberman, ele fala sobre Mental Health Toolkit. Então você pode buscar lá também no podcast dele, Mental Health Toolkit. E você já vai poder ver isso aí acontecer, tá? E a terceira dica, e não menos importante, suplementos, né? Não é algo necessário a todos, mas algumas pessoas vão precisar de suplementos de melatonina, de outras coisas, para ajudar a dormir, para ter foco, um suporte hormonal e tal. Ah, Ana, eu posso tomar então qualquer suplemento? Não, eu não tô falando isso não, tá? Eu tô dizendo a você que algumas pessoas vão ser necessárias. Porra, como eu falei, começou a fazer a exposição à luz, cuidando dessa questão da luz, otimizou o sono, não tá conseguindo, busca um médico. Pode ser que tenha uma questão aí suplementar que vai ser necessária. Mas não sou eu, Ana, que vou dizer isso, nem muito menos você. Tem que procurar um profissional. Né? Em junho de 2023, o Huberman, ele fala sobre isso lá no podcast. The Science of MDMA. E esse tópico aqui é mais sensível, porque é uma coisa que você não pode fazer de forma aleatória, né? Você precisa realmente entender com um profissional se vai ser necessário ou não. E se for necessário, tá tudo bem. Faz a suplementação necessária para chegar no nível que precisa e as coisas funcionarem da forma que tem que ser, certo? Então, resumão, assim. O que é que o professor Andrew Huberman fala no Huberman Lab que pode ajudar na sua saúde mental? Ou seja, o que é que a ciência fala que pode ajudar na sua saúde mental? Cuide do seu sono, né? Você precisa ter um sono com tempo apropriado, montante apropriado e profundidade apropriada. E para isso você pode contar com a segunda dica, que é ter cuidado com a exposição à luz, né? Prestar atenção nisso. Se mesmo assim o sono não estiver legal e tal, buscar ajuda. E se necessário, em alguns casos, fazer suplementação, buscar ter suplementos. Que também, reforço mais uma vez, pode ser necessário o apoio de um profissional. Então, otimize seu sono, cuide da sua exposição à luz solar e, se necessário, faça uso de suplementos para que você possa ter, né, mais foco, dormir melhor, ter um suporte hormonal para o corpo funcionar bem. Então, assim, gente, é aquele brilhar no básico, né, que eu tenho falado muito nas redes sociais. E brilhar no básico na carreira, mas brilhar no básico da nossa saúde. Então, não negligenciar, eu não posso chegar aqui... Você vê, são coisas básicas, é um sono, é uma luz solar, tudo que você possa fazer, entendeu? Então, se cuide da sua saúde, cuide da sua saúde mental, porque como eu falei, não tem dica de carreira que eu dei aqui que vai ser útil se a sua saúde não estiver boa. Se a sua saúde não estiver em estado, né, de te permitir performar e fazer o melhor. Então, assim, se te ajudou, se você gosta, Ana tem lá o cuidado de estudar, de trazer ciência pra gente, de mostrar coisas que te ajudam. Deixa teu like, compartilha, pelo amor de Deus, esse podcast com os amigos, com as amigas. Fala o quanto tem te ajudado. Isso nos ajuda muito. Nossas redes sociais são... no Instagram você pode buscar pela Sacedu. Estamos no LinkedIn, estamos no YouTube. Eu também tenho meu Instagram, analuisa.aso.
E eu vou ficar muito feliz de trocar ideias com vocês. Beleza? Então, muito obrigada aí pela sua paciência. Ainda mais com essa voz anasalada. Mas eu espero de verdade que tenha te ajudado e que você possa, sim, performar muito bem na sua saúde em todos os aspectos. Conte comigo. Beijo.